Então, como a gente vai avaliar a utilidade das alternativas sem saber o que vai acontecer? Tem um resultado que a gente vai enunciar basicamente como uma definição, mas outros autores, como o Lindley e o De Groot, que estão nas referências bibliográficas, eles fazem outros tipos de suposições e deduzem esse resultado como um teorema. Mas aqui a gente vai simplesmente apresentar como uma definição. Então, a utilidade de uma alternativa é a esperança da utilidade dessa alternativa e θ, né, o θ sendo uma variável aleatória nesse caso, ou seja, vai ser a integral da utilidade dessa alternativa e θ vezes f de θ, né, a densidade de θ dθ. Então, com isso, a gente tem que a utilidade de uma alternativa é a utilidade esperada dela. E, portanto, a alternativa que tem a melhor utilidade, a maior utilidade, é a decisão ótima no nosso problema de decisão. Isso tudo está um pouco abstrato, mas a gente pode aplicar ele para o nosso problema do guarda-chuva. Então, aqui no problema do guarda-chuva, a gente tem os elementos do problema de decisão e a gente pode tentar descobrir qual é a utilidade esperada de cada alternativa, né? De levar o guarda-chuva e de não levar o guarda-chuva. Então, a gente pode vir aqui para a lousa e anotar aquilo que a gente tinha no slide anterior. Então, a gente tem que o espaço de alternativas é levar o guarda-chuva ou não levar o guarda-chuva. Nosso espaço paramétrico, as possibilidades são chover ou não chover. A gente tem que a probabilidade de chuva a priori é 0,1. E a gente tem aquela tabelinha de utilidade. Então, não levar o guarda-chuva, levar o guarda-chuva, chover e não chover. 1, 0, 0,3 e 0,8. E é claro que esses números fui eu que coloquei. Quais números eu coloquei aqui, né? Eu coloquei a probabilidade de chover e eu coloquei a utilidade aqui. E tudo isso é subjetivo. Cada pessoa pode ter a sua própria utilidade e a sua própria probabilidade. Então, um exercício interessante seria vocês repetirem a conta que eu fiz aqui, mas usando a sua própria utilidade para essas situações e a sua própria probabilidade e ver se os resultados são diferentes ou não. Quer dizer, aquilo que é decisão ótima para mim depende da minha utilidade, da minha probabilidade. E se você tem uma outra utilidade, uma outra probabilidade, você pode ter uma outra decisão ótima, né? Então, quando alguém fala para você, você tem que levar o guarda-chuva, alguma coisa assim, bem, talvez essa pessoa esteja utilizando a utilidade dela e a probabilidade dela, e essa não seja a decisão ótima para você. E a teoria da decisão nos dá, inclusive, maneiras de averiguar isso e cada um apresentar os motivos pelos quais eles acham que uma determinada decisão é ótima ou não, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente quer determinar a utilidade de levar o guarda-chuva. E a gente viu, de levar o guarda-chuva. E a gente viu que isso é a esperança da utilidade de levar o guarda-chuva e θ. Então, o que isso vai dar? Isso vai dar aquela integral, mas como a gente está no espaço finito, vai ser simplesmente uma soma. Então, vai ser a utilidade de levar o guarda-chuva e chover, vezes a probabilidade de chover, mais a utilidade de levar o guarda-chuva e não chover, vezes a probabilidade de não chover. E daí a gente encontra que, então, isso vai ser guarda-chuva e chover é 0,3, probabilidade de chover é 0,1, mais guarda-chuva e não chover é 0,8, vezes a probabilidade de não chover é 0,9. Então, a gente vai ter aqui 0,3 vezes 0,1 vai ser 0,03, 0,72. Então, aqui a gente tem 0,75 como sendo a utilidade de levar o guarda-chuva. Então, eu vou escrever aqui U de G é igual a 0,75. E agora a gente pode fazer a mesma coisa para outra alternativa, que é não levar o guarda-chuva. Isso vai ser a utilidade de não levar o guarda-chuva, a esperança da utilidade de não levar o guarda-chuva e θ. E daí a gente vai trocar tudo que tinha guarda-chuva aqui por não guarda-chuva e substituir os valores. Então, a utilidade de não levar o guarda-chuva e chover
é 0. E a utilidade de não levar o guarda-chuva, e não chover é 1. Então aqui a gente encontra que a utilidade é 0,9. E a utilidade de não levar o guarda-chuva nesse exemplo, então deu 0,9. Então a gente nota que a opção com a maior utilidade esperada é não levar o guarda-chuva. Então para os números que eu coloquei aqui, a melhor opção, a melhor alternativa, a decisão ótima seria não levar o guarda-chuva. Tem algumas maneiras de a gente entender isso. Então, por exemplo, eu coloquei que a probabilidade de não chover é extremamente baixa. Então, eu talvez não tenha boas razões para levar o guarda-chuva, dado que a probabilidade de chuva seja muito baixa. Mas uma outra coisa que eu coloquei aqui é que eu não senti que... Eu fico muito mais feliz, né, quando eu levo o guarda-chuva apesar de estar chovendo, que é representado por esse número 0,3 aqui. Por exemplo, outra pessoa poderia achar, mesmo que se está chovendo e eu levo o guarda-chuva, eu estou bem feliz. Eu não me sinto mal só pelo fato de estar chovendo. Eu poderia colocar uma utilidade 0,7, por exemplo. Talvez isso alterasse a decisão ótima também. Então, vale a pena vocês explorarem esses números e colocarem a utilidade e a probabilidade de vocês e testarem para ver se vocês chegam a uma conclusão parecida ou diferente com a conclusão que a gente chegou nesse exemplo aqui. E isso vai ser um bom treino também para teoria da decisão. No próximo exemplo a gente vai ver no próximo vídeo a gente vai ver um outro exemplo e fixar esse conceito aí de como resolver um problema de decisão. E vai ser um exemplo que vai ter uma utilidade prática para a inferência bayesiana de forma geral.